Eu tenho o prazer de receber aqui hoje a Fabiana Carvalho. A Fabiana Carvalho, ela tem já uma carreira de um bom tempo, não parece, né, olhando para o rostinho dela, mas ela já tem uma carreira de um bom tempo aí no mercado financeiro, né? Ela possui a certificação CEA, possui o CFP também, né? E atua no mercado financeiro, acredite se quiser, desde 2006, né, Fabiana? Que bom, boa noite, bem. pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiana, né? Trabalho aí há 14 anos no mercado financeiro. Já trabalhei por diversas áreas, né? Trabalhei como gerente de pessoa física, gerente de pessoa jurídica. Iniciei minha carreira no Bradesco, né? Como gerente. Trabalhei durante um bom tempo, 4 anos aí como gerente de pessoa física, depois trabalhei como gerente de pessoa jurídica, busquei aí o desafio, né, de ir para gerente de alta renda e sempre buscando essa linha de assessoria de investimento, né, sempre gostei, sempre busquei me qualificar e quando entrei no segmento de alta renda foi aonde eu busquei me qualificar de forma a buscar certificações que me colocavam na assessoria de investimento e dentro do Itaú, onde eu estou hoje, né, como especialista de investimentos, foi onde eu busquei me qualificar e me certificar para isso. Legal. Ô Fabi, me diz uma coisa, quando você olha o tempo em que você trabalhava como gerente de relacionamento e hoje, né, como consultora de investimentos, o que mudou na sua carreira? Enfim, me parece que você está bem satisfeita com o que você está fazendo hoje, Sim. né, com o rumo que a sua carreira tem tomado. Uhum. Quais são as diferenças de competências, de qualificações? O que você diria para quem ainda não está nessa carreira de consultoria de investimentos, mas está sentindo que talvez seja um bom caminho para ser traçado? Ótimo. Eu acho que o principal ponto é gostar de falar com as pessoas, de lidar com o público, de ter o relacionamento com o cliente, independente de que área você atue, seja como pessoa física, como pessoa jurídica, como gerente de relacionamento e hoje como assessora de investimentos. Eu acho que a ideia principal é saber lidar com o cliente, né? A questão da empatia, e aí sim vem a questão de se qualificar, né? Eu acho que quando eu entrei no segmento de alta renda como gerente, né, de relacionamento, eu senti a necessidade de buscar uma qualificação que me desse segurança para falar com os clientes, né? E primeiro a CEA me deu essa segurança. Essa qualificação me deu a autonomia para falar de investimento de uma forma mais tranquila, mais aberta. E aí a CEA foi um start para buscar o CFP. E essa segurança hoje eu tenho. Sempre gostei de falar de investimentos, né? Algo que todas as vezes que eu falava com o cliente era disso que eu queria falar. E as certificações me deram essa segurança para falar com o cliente de uma forma transparente, segura, e isso traz, né, para o cliente essa segurança e a troca é mútua. Legal, acho que isso é um ponto importante, né? Existe aquela questão da empatia, né, de interagir com pessoas, Sim. Mas não adianta nada você interagir legal se você não tiver bagagem, né? Sim. E isso que vai te dar são as qualificações mesmo, e a certificação acaba entrando nesse rol. É verdade, né? com certeza. Legal, muito bem. Para a gente ter uma ideia, já são mais de 8.500 certificados na CEA, né? Cresceu muito essa certificação. A prova está acontecendo agora 2 vezes por mês, né? Então a gente percebe que a demanda tem sido grande e isso sem dúvida porque a gente está entrando numa seara hoje, um mercado de investimentos mais qualificado, né? Sim. Aquela velha história, né? Até virou clichê isso, mas é verdade. Quando você tem uma taxa Selic a 14,5% ao ano, não precisa manjar muito de investimento, você deixa lá em um ativo de baixo risco, Verdade. que já tem uma taxa gordinha, e tá ótimo. Sem grandes malabarismos você consegue boas rentabilidades, hoje é diferente. 4,5% ao ano, tá todo mundo se perguntando, isso nominal, né? Se a inflação dá uma puxadinha, a gente trabalha com uma taxa real negativa. Verdade. A grande pergunta que tá todo mundo fazendo é para onde vai o capital, né? Agora. E aí é um grande diferencial. Sim. O especialista ter a capacidade de fazer uma indicação que ao mesmo tempo que traga um adicional de retorno, também não coloque um produto que não está adequado ao perfil de risco daquele cliente, né? Verdade, é algo que é necessário. Claro que a parte técnica é super importante e a qualificação e a certificação traz isso para você, a segurança é a parte técnica, mas se aprimorar continuamente,
com relação ao mercado, projeções, é super importante também. Um alinha o outro para que você não coloque o produto para o cliente que não seja adequado a perfil, nível de risco e momento também, né, cenário. Então, a certificação e a qualificação contínua, né, essa certificação contínua é super importante. Nunca parar de estudar, tem que estudar sempre. Legal. E como é que você vê esse movimento dentro do Itaú? Existe uma demanda crescente por tipo de profissional? Não só dentro do Itaú, eu falo dentro do Itaú porque você está lá. Sim. Mas o que você está enxergando no mercado é uma demanda crescente por esse tipo de profissional? Muito, muito. Hoje dentro do Itaú, falo com mais propriedade porque estou lá há 5 anos, né? Há 1 ano e 2 meses como especialista de investimentos. Mas há 1 ano, quando entrei na assessoria de investimentos, tinha um pouco mais de 65 especialistas dentro da assessoria dedicada que eu trabalho hoje. A área dobrou de tamanho em 1 ano, né? Hoje a gente tem mais de 120 especialistas no setor que eu atuo. Se a gente falar da assessoria total, a gente já está falando de mais de 200 pessoas trabalhando na assessoria de investimentos. E o banco pensa em dobrar de tamanho de novo. Então, trabalhar com assessoria de investimentos hoje, buscar essa qualificação profissional, faz com que você tenha um leque muito bom dentro do Itaú e também de outras instituições que provavelmente estão fazendo a mesma coisa, né? Legal. Deixa eu colocar um pouquinho de tempero aqui na conversa, Tá. né? Pô, você entrou no mercado em 2006, né? Sim. O mercado mudou bastante nos últimos 13 Muito. anos. 13, 14 anos, né? Eu arrisco dizer que a gente está falando de outro mercado totalmente diferente do que era, né? Como é que você sentiu a evolução das profissionais mulheres, né, dentro desse mercado? Você já vê que hoje a situação é mais igualitária? Você sente ainda alguma dificuldade para o crescimento das profissionais? O que você está sentindo? Quando eu entrei no mercado financeiro, para você ter uma ideia, na agência onde eu trabalhava, eu tinha 2 ou 3 gerentes e o resto todos homens. Todos os gerentes, chefes de serviço, enfim, a maioria era homem. Hoje isso ainda acontece, mas com uma proporção muito menor. E essa proporção vem caindo ainda mais. Então, a gente tem uma quantidade de mulheres certificadas aumentando a cada dia, né? A gente vê isso, eu não tenho os números do CEA, mas do CFP que eu tirei depois do CEA, a gente tem aí uma quantidade, aí, um percentual de 36% de certificados são mulheres, né? E é um percentual ainda pequeno, acredito que tem muito ainda para caminhar, mas em relação ao mercado que eu entrei, para o mercado que está hoje, as mulheres estão crescendo muito, né? Existe ainda um caminho a ser percorrido, né? Eu acredito que hoje as mulheres, elas dentro do mercado financeiro precisam se qualificar cada vez mais, acredito que até mais que os homens, porque esse percentual é ainda menor, né? De mulheres certificadas, de mulheres no mercado financeiro. Então, a gente precisa se qualificar continuamente, se certificar continuamente para poder continuar a percorrer esse caminho e fazer com que as empresas mudem um pouco o mindset, mude o pensamento de que a mulher também pode trabalhar no mercado financeiro, a mulher também pode ter um cargo de gestão, né? A gente pode tudo. Legal, muito bom. Pessoal que quiser participar, volta a dizer, fica à vontade. Lembrando que essa live ela vai ter 2 partes. A gente está conversando com a Fabiana, a gente vai conversar também com o Vladimir Macedo, ele está com a gente aqui já no estúdio, né? Já já ele entra para falar conosco também. Então, nós vamos conversar com esses 2 profissionais e a gente vai falar também de um grupo de WhatsApp que a gente desenvolveu para ajudar você a se tornar especialista em investimentos Ambima, tá? Então, segura aí, daqui a pouquinho a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Segura a sua ansiedade aí um minutinho, tá? Tem uma coisa muito importante, né, que as instituições financeiras, né, quando elas têm lá os consultores de investimentos, 75% do pessoal tem que ter a certificação da CEA, né? A Ambima, ela, que é uma autorreguladora, ela tem essa diretriz, né? Então, eu imagino que as instituições agora elas já estão buscando trazer profissionais como consultores que já tenham a certificação. Ou então, quando traz alguém que não tem, o pessoal tem um prazo curto para ir atrás dessa certificação, né? Legal. Você, quando se tornou especialista em investimentos, você já tinha essa? Sim. Quando a ideia de se tornar especialista de investimentos, de trabalhar só com assessoria de investimentos, fez com que eu tirasse a certificação antecipadamente para buscar essa vaga, né, para trabalhar nessa área.
E quando me tornei assessora, já tinha o CEA e já tinha o CFP. Porque eu acho que quando está fresco na memória, né? Eu acho que a gente tem que engatar e não pode parar. Então essa foi a ideia, né? Seguir. E mata a curiosidade. Mas eu já tinha as duas. Boa. E mata a curiosidade do pessoal. Como que é imagina um típico dia de trabalho seu. Tá. Então o que você faz? Né? Chegou lá no banco, tá lá na sua mesa, explica um pouquinho como é que funciona um típico dia de trabalho. Acho que o principal que eu faço todos os dias é me antenar do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Isso eu preciso fazer, senão eu não tenho segurança para falar com o cliente de nenhum tipo de investimento. Porque o mercado é muito dinâmico, é muito contínuo, então a primeira coisa que eu faço é ver as notícias, olhar o mercado, ver cenário, ver projeção, se alguma coisa aconteceu aqui e fora, e aí eu começo a trabalhar. Antes de começar a atender os nossos clientes, tanto receptivo ou trabalho ativo, eu dou uma olhada nos meus objetivos, o que é traçado no curto prazo, para o mês, enfim, o semestral como está, e aí começo a trabalhar. Mas o principal é me antenar do que está acontecendo todos os dias, bem cedinho. Ou seja, ter esse pano de fundo em relação à economia mundial e brasileira para conseguir agir legal. E aí, de acordo com as projeções da Itaú Asset, né, onde eu trabalho, e também dos economistas do banco, seguir a recomendação. Alinhar essas duas coisas, né? Legal, muito bom. Muito bom. Deixa eu ver se temos perguntas aqui, se o pessoal está interagindo. A Isabel está perguntando aqui para a gente. Posso iniciar a preparação com o curso preparatório para o CEA, mas optar por me submeter ao exame em junho ou julho? Bom, normalmente, no nosso curso, o nosso aluno tem um prazo de 3 meses para fazer a prova, né? Isso é uma coisa bem interessante. Então, o que acontece é o seguinte, o aluno fez a matrícula com a gente dá esse prazo de 3 meses. E por que a gente faz isso? Porque a gente julga que é interessante para o aluno ter um deadline, ter um prazo. Senão, ele acaba não coordenando, não planejando legal os seus estudos. Então, imagina que ele vai lá, fez a prova, aconteceu alguma coisa, não bateu os 70% que é o necessário para aprovação, a gente tem o que a gente chama de seguro reprovação. Então você continua fazendo o curso com a gente, você pode revisar o que não foi tão bem e tal, e depois, em um prazo aí máximo de 3 meses, o aluno pode prestar novamente. Mas então normalmente é assim que a gente trabalha. Tá? Então você tem, a partir do momento que você faz a matrícula, começa a fazer o curso, você tem 3 meses para prestar a prova. Legal? Acho que isso é importante pelo que eu falei, mais por uma questão de planejamento. Tem uma outra pergunta aqui, olha só. Existe algum projeto para que possa emendar o curso do CEA com o CFP em alguma condição mais favorável em termos de custo? Sim, nós temos um preço especial para nossos ex-alunos. Então, se você fizer o curso CEA com a gente, você vai poder fazer o curso CFP num preço mais favorável. Aí consulta direitinho lá, pode entrar em contato com a gente via WhatsApp ou nas nossas mídias sociais e aí a gente esclarece melhor, tá certo? O Gilson está fazendo uma pergunta que você vai ter que me ajudar aqui, Fabi. Vamos lá. Né? O Gilson está me perguntando assim, qual é a média salarial de um consultor de investimentos? Imagino que seja uma faixa bastante ampla, de acordo com o nível de senioridade e tal, mas você conseguiria dar uma palhinha assim de valores de entrada, por exemplo, alguma coisa assim? Fica complicado eu cravar números porque existem vários segmentos de atuação dentro da assessoria, né? Hoje você tem uma assessoria que trabalha mais no receptivo e alguns trabalhos ativos, uma assessoria dedicada que já tem uma carteira, gestão de patrimônio, private, então tem vários segmentos na assessoria, né? Mas onde eu estou hoje, né, que é a assessoria receptiva, ativa e também a assessoria dedicada, a gente tem um piso aí de 5.200 até 9, 10 mil reais. E aí vai de acordo com experiência, certificação, tempo de atuação, né? Legal. Mas existe de 5 a 9, 10 mil reais. Não tenho como cravar. Legal, mas acho que já dá para ter uma ideia, né? Aqui essa pergunta é bem interessante, a Tatiana está perguntando, né? E vai para você primeiro, e depois eu dou a minha visão, a gente faz uma feijoada aqui. Vamos lá. Qual mais difícil é o CFP do que o CEA? Eu comparando as duas provas, o que você poderia dizer? Quando você fala do CEA,
para você ter uma ideia do nível de dificuldade entre uma e outra, o CEA é basicamente o módulo 2 do CFP, que tem 6 módulos, né? O CFP, ele precisa de uma dedicação muito maior em tempo de estudo, em exercícios, em dedicação realmente, porque você está falando do CEA, um módulo do CFP. Então, a ideia do CEA é um pouco mais técnico em relação a contas, mas enxuga um pouco a quantidade de matéria a ser estudada, né? O CFP, ele precisa de uma dedicação um pouco maior. Eu concordo, acho que é bem isso mesmo, né? Porque a grande questão do CFP é o escopo da prova. Verdade. Né? Então, quando você pega 6 módulos, você vê o dia da prova é o dia inteiro, domingão, o dia inteiro. Então, manhã e tarde, o pessoal sai meio torto, meio zureta de lá, né? Porque o escopo é bastante amplo, né? Para quem trabalha, desculpa eu te interromper, para quem trabalha já com o mercado financeiro, né? Já trabalha como gerente de pessoa física ou jurídica, ou até mesmo na assessoria, está precisando tirar o CEA, né? Acho que a ideia principal de montar um cronograma de estudos é muito válida e com o curso isso fica mais fácil, porque eu tirei o CEA sem curso. Então, se eu tivesse tirado com o curso, o tempo de estudo seria muito menor, coisa que eu fiz com o CFP e o tempo foi muito menor de estudos, porque eu tinha um cronograma, algo a seguir, então fica muito mais fácil. Né? Na verdade, esse caminho das pedras é muito interessante. A gente fornece para os nossos alunos, né, um cronograma em Excel que você tem os dias e quais aulas fazer, como estudar. Então, sim, isso acaba tornando muito claro o período de tempo de preparação, que aulas tem que assistir, que exercícios tem que fazer. Então, isso realmente ajuda muito. Né? O Jorge Manuel está perguntando o seguinte, aconselha tirar... só voltando nessa questão que eu acabei não falando. Você me interrompeu, Fabi. Desculpa, perdão. Imagina, tô brincando. Acho que tem uma questão importante também, agora o CEA entrou com a parte de previdência, né, que não tinha, né, então se você olhar com calma, agora o módulo 3 do CFP, ele é abordado não com tanta profundidade quanto no CFP, mas ele está lá no CEA também. E o pessoal do CEA, o pessoal da Ambima anda perguntando bastante também a parte de tributação, que é módulo 5 do CFP, então a gente percebe que existe uma tendência a falar de tributação e falar de previdência. Mas, sem dúvida, né, o módulo 2 é quase 80% da prova do CEA. Né? Eu diria para você o seguinte, eu acho que faz sentido, na evolução da carreira, tirar o CEA primeiro e depois pular para o CFP. E essa emenda que você fez eu acho maravilhosa. Por quê? Você tirou o CEA, você vai para o CFP com o módulo 2 muito arredondado. Né? Que eu considero um dos mais difíceis. Um dos mais difíceis. O pessoal tem bastante dificuldade no módulo 2, geralmente. Né? Eu sei porque eu dou aula no módulo 2, então me divirto, não com a dificuldade do pessoal, mas trabalhando os temas, tá certo? Muito bem, tem uma pergunta aqui do Jorge Manuel, aconselha tirar a certificação CEA antes de terminar a graduação, mesmo não possuindo experiência propriamente dita na área profissional? Sim, Acho que pode ser um caminho, acho que a dificuldade é maior porque a falta da linguagem, né, da experiência, de estar numa instituição financeira, pode tornar o seu aprendizado um pouquinho mais dificultoso, mas há essa possibilidade. Dependendo também da graduação que ele está, não sei que curso que ele está fazendo, mas dependendo se for direcionado ao mercado financeiro, é válido. Claro que vivendo no mercado financeiro fica muito mais fácil tirar, mas nada impede. A gente vê o pessoal tirando bastante CPA 10 e CPA 20, né, fazendo a faculdade. Né? Sim. O CEA não é muito comum, né, que isso aconteça. Legal? A Tereza pergunta pra gente, obtendo o CEA, é possível trabalhar de forma autônoma? Acho que para autônomo a gente precisa de uma certificação específica. Boa parte dos agentes autônomos hoje tem a PQO, né, que é necessário para trabalhar como agente autônomo de investimentos. Na verdade você precisa daquela certificação da Ancora aí, né, agente autônomo de investimento. Agora, para você ser consultor CVM, aí a CEA ela é suficiente, né? Só que você não vai ser um agente autônomo de investimento. Você pode ser um consultor de investimentos registrado na CVM, tendo CEA. Então acho que precisa diferenciar esses dois pontos. Legal? Muito bem, acho que a última questão dessa parte, né, desse bloco é essa aqui, da Isabel. Nos cursos preparatórios do mundo financeiro são utilizados simulados e provas anteriores recentemente aplicadas? O que a gente faz? Né? A gente aplica esses simulados, aplica essas provas, né? Obviamente que não são exatamente com as questões que caíram lá, né? Porque a Ambima ela não libera esse banco,
mas a gente tem uma série de alunos que já fizeram os cursos e os alunos falam pra gente, né, o que está caindo, como é que foi a prova, e aí a gente acaba replicando questões muito semelhantes nos exercícios e principalmente nos simulados que a gente aplica lá na plataforma, tá? Então, você vai bem preparado no sentido de ter feito uma série de questões muito aderentes ao que você vai encontrar lá na prova, então pode ficar tranquilo. Muito bem. Fabio, eu quero agradecer a sua participação, muito bom ter aqui com você aqui com a gente, né? E espero que em outras vezes você apareça também e a gente possa continuar conversando a respeito da carreira de consultoria financeira e outros assuntos relativos à área de investimentos. Legal, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de conversar. Eu acho que é muito válido passar a nossa experiência para outras pessoas, né? Incentivar outras pessoas, incentivar outras mulheres a se qualificar, a buscar desenvolvimento profissional, né, a crescer ainda mais na área, no mercado de atuação, no mercado financeiro, e sempre que precisar estarei aqui. Muito obrigado. Deixa eu falar, pessoal, não vai embora, continua aqui com a gente. Professor Vladimir Macedo já está vindo para cá já, né? Enquanto ele não vem, só lembrando que no segundo bloco a gente vai falar do grupo de WhatsApp. A gente vai ter um grupo de WhatsApp free, totalmente liberado para conversar sobre a CEA, conversar sobre as questões que caem na prova, conversar sobre o curso. E quem participar do grupo vai ter uma condição nunca antes vista para participar com a gente no mundo financeiro. Vai ser uma condição que você não vai acreditar. A gente vê grupo de WhatsApp com muita enrolação, aí o pessoal fala, quando vai dar a condição é 5% de desconto. Não, a gente vai arrebentar aqui, a gente vai dar uma condição para você virar CEA de verdade. Então fica com a gente, espera aí o segundo bloco que a gente vai revelar direitinho como é que o treco vai funcionar, tá bom? Então, vocês vão assistir agora um trechinho da aula, de uma aula de mercado futuro. Pessoal, geralmente tem um pouco de dificuldade na parte de derivativos, a gente separou trechinho de uma aula de mercado futuro para você entender que tipo de aula você vai assistir aqui no mercado financeiro, no mundo financeiro, tá certo? Então, aguenta aí enquanto você vê essa aula legal pra caramba, o professor tá meio gordinho, mas enfim, faz parte, né? Nessa aula, e aí depois o Vladimir já vai entrando aqui, aí quando acabar esses 2 minutinhos de aula que você vai ver, entra o professor Vladimir e a gente continua a nossa live, beleza? Fica aí, vamos que vamos. Fala pessoal, vamos continuar falando sobre taxa de juros, política monetária, renda fixa, né? Que é o nosso tema aqui. E eu queria falar um pouquinho sobre política monetária, os seus instrumentos e também sobre o Copom, o Comitê de Política Monetária, tá certo? Bom, muito bem. Então, o Copom, ele é um comitê formado, né, pelo pessoal do Banco Central, principalmente, mas não só eles. E esse comitê, ele tem como objetivo tomar decisões que dizem respeito à política monetária da nação, né? A política monetária ela é muito importante porque ela define principalmente, né, na verdade, ela faz o gerenciamento de expectativas de inflação e da inflação em si, por intermédio de algumas ferramentas. A gente vai falar de algumas delas aqui. Então, olha só. Então, primeira coisa, né? A gente sabe que a taxa de juros ela é preponderante na política monetária. E por que que isso acontece? Pelo seguinte, quanto mais altas são as taxas de juros, maior vai ser a propensão dos agentes da sociedade de aproveitar essas taxas de juros e investir nelas, né? Colocar o dinheiro nelas. E isso faz o quê? Isso tem algumas implicações em relação à economia, porque se os agentes da sociedade resolvem aplicar o seu dinheiro em taxas de juros do governo, por exemplo, o que vai acontecer é que eles vão consumir menos, eles vão investir menos, e quando eu digo investir menos, me refiro a crescimento do setor produtivo, novas máquinas, novas fábricas e assim por diante. Então, a política monetária ela é um mecanismo que o governo possui de controlar a inflação. Eu quero reduzir um pouquinho a minha atividade econômica, aumento taxa de juros. Aumentando taxa de juros, os agentes da sociedade vão pegar o excedente de recursos e vão querer aproveitar taxas de juros mais altas. Não vão querer consumir tanto, não vão querer investir em novos projetos. Por quê? Porque está muito convidativo pegar as taxas de juros do governo. Tá certo? Então é bem importante a gente entender isso. Bom, o principal mecanismo para se fazer isso é justamente a taxa Selic, né? O que é a taxa Selic, né? A gente ouve falar aí toda hora nessa taxa Selic e o Comitê de Política Monetária, o Copom, definiu que a nova taxa Selic, a taxa Selic meta, será de 9% ao ano. O que quer dizer esse treco?
Fala aí, pessoal, voltamos. Eu falei que o professor estava gordinho, mas não, essa é a aula que o professor está com o bigode pro alto, né? Não sei se você reparou. Muito bem, está aqui conosco o nosso querido Vladimir Macedo. O Vlad, ele é nosso professor aqui no mundo financeiro, né? Especialista também em investimentos, tem CFP e trabalha no Banco do Brasil, né, Vlad? Eu queria que você falasse um pouquinho de você e falasse também como que é trabalhar na área de investimentos do Banco do Brasil, explicasse um pouquinho como é que a banda toca lá, como é que é o seu dia a dia lá. Legal. Bom, primeiramente, boa noite, todo mundo que está online aí com a gente. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente do pessoal do Banco do Brasil e o que me faz até entender um pouco dos concorrentes, né? Até um pouco que a Fabi falou. Passei para o Bradesco, Itaú, HSBC, enfim, rodei bastante. E aí eu entrei no BB lá, processo seletivo normal, né, de carreira, e o banco estruturou 2 anos atrás uma área de assessoria de investimentos. Hoje o modelo é totalmente remoto, né? Eu sou especialista, tenho uma carteira de clientes que eu atendo, que ficam em Brasília, né? Minha carteira é em Brasília, e aí é um desafio diário. Como a Fabi falou, a gente precisa estar muito atualizado. Hoje foi um dia peculiar, teve mercado ontem bem nervoso por causa do coronavírus, enfim. E aí as certificações, o conhecimento técnico, ele dá um embasamento até para que a gente possa tomar as decisões mais assertivas na hora de fazer uma recomendação, de acalmar o cliente num momento de estresse, porque senão tem o estresse e você não entende porque tem o estresse. E aí você fica mais estressado do que ele, né? Então, ter as certificações, estudar, o conhecimento técnico ajuda bastante a gente nessa calma e de orientar o investidor. A parte das heurísticas, né? Você vai vendo no dia a dia, essa aqui que eu vi na prova. Então, funciona, né? Pô, funciona muito. A gente começa a perceber que realmente não é enrolação, né? Aquela parte de comportamentais, né? Que acontece mesmo na prática. E como você enxerga a importância da CEA, dessa certificação para o especialista de investimentos hoje? Como que funciona isso lá no banco, enfim? O escritório lá tem, para você ser gerente lá, gerente especialista, que é o nome do cargo, você precisa ter a certificação. Se a pessoa passar no processo seletivo e não tiver, ela tem um tempo para tirar, né? Mas o ideal é que todos tenham. Tem uma parte lá que tem o CEA, uma parte que tem o CFP, né? Mas não é exigência, né? O CFP é aceitável. Agora, no dia a dia, ele te dá muito mais profundidade para falar sobre os assuntos e até para recomendar a carteira, entender o racional de um portfólio, a diversificação, enfim. Esse momento que a gente está agora, nesse desafio, o brasileiro, em média, em geral, ele é muito conservador com as suas finanças. E aí a gente está num cenário onde o conservador está incomodado, porque não está rendendo, está mal e mal corrigindo a inflação. Então, se ele não diversificar, se ele não assumir alguns riscos, ele vai perder dinheiro, né? Ou pelo menos ficar no 0 a 0 ali. 3 anos atrás ele ganhava 1% ao mês, né? Então foi uma mudança drástica. E eu vejo o papel do assessor de investimentos, o especialista, né, que é o título do CEA, como um agente de transformação, né? Explicar para as pessoas que o cenário é outro, entender os produtos e aí ser aquele agente que vai facilitar o entendimento da pessoa. Em muitos casos ela não quer uma aula de finanças, ele não quer que eu explique lá o comprado vendido do fundo multimercado, né? Mas ele quer que você simplifique aquela informação que é extremamente complexa. Ele quer que você seja o Google Tradutor dele. Né? Ele olha a lâmina, né? E com segurança, exato. Sempre levando em conta as questões éticas, ver o percentual de alocação, explicar todas as regras dos produtos, seja uma taxa, que o cliente não gosta de ouvir taxa, mas óbvio que se tem, ele tem que saber, uma liquidez que é menor, enfim. Isso faz com que você ganhe crédito com o próprio cliente, né? Com o próprio investidor, no momento de um estresse de mercado, como a gente teve hoje, por exemplo. Ou também no momento que vai bem, você precisa ligar para ele e falar, você viu, né? Deu certo, eu falei para você e deu certo, né? Até para validar a tua atuação. Legal, muito bom. A gente vai falar um pouquinho sobre a prova, lembrando, pessoal, que ainda nessa live a gente vai falar para você como participar do nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo preparatório. A gente vai falar da certificação, vai falar da CEA e a gente vai mostrar o caminho das pedras para você tirar a certificação, tá? Então fica com a gente, é uma condição assim maravilhosa, garanto para você que você vai virar CEA em alguns meses, né? Então segura aí, segura a sua ansiedade. Vamos falar um pouquinho da prova? Vamos, bora. Como funciona o negócio? Então é o seguinte, a prova ela é aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, né? Então são 70 questões, questão pra caramba, né?
Você tem 3 horas, né, para fazer essa prova, né? Então, 3 horas e meia, para ser mais exato. Textos de 5, 6, 7, e aí vai, né? Bem, linhas, né? Então... Pois é. Então tem que se programar legal, né? Você vê, 70 questões aí, a gente está falando de 3 horas e meia, a gente está falando de 210 minutos, né? Então... Mas até falando do tempo, Felipe, acho que não é uma prova que o tempo seja um grande problema para quem vai prestar a certificação, né? Então é uma prova que ele consegue fazer com calma, revisar as questões, diferente do CFP que vocês falaram no bloco anterior, que é uma prova onde tem um histórico grande de pessoas que não conseguem passar para o gabarito, né? A prova do CE é toda no computador, então ela facilita, é um ambiente climatizado, enfim, tem algumas comodidades de ser lá na FGV. Legal. E em sistema também isso é importante lembrar, né? O pessoal às vezes está acostumado a ouvir falar do CFP e tal. A CEA é semelhante ao CPA 10 e CPA 20 do ponto de vista de modus operandi, né? Como funciona. Então você vai lá na frente do computador, vai fazer a prova. Não esquece que tem que usar HP 12C, né? Porque até o CPA 20 não precisa de HP. Na verdade, isso é um ponto muito importante, né? Às vezes o pessoal faz CPA 10, faz CPA 20, vai bem. Muitas histórias assim, tá? Eu ouço o pessoal me procurando falando, chega na CEA, toma fumo lá na prova da CEA. E basicamente, né, o degrau entre CPA 20 e CEA é grande porque entra a parte de cálculo, né? E nem sempre o pessoal está preparado para usar legal o HP, para fazer as contas e nessa parte quantitativa. E é legal, a gente aqui no Mundo Financeiro tem um curso gratuito de HP 12C. Então, se você está meio enferrujado ou se no dia a dia não utiliza tanto HP 12C, fundamental fazer esse curso. O curso é gratuito, você pode entrar na plataforma e fazer e tal. E vale muito a pena, então, dar uma revisada para ir bem preparado lá nos cálculos para saber fazer direitinho com segurança, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Lembrar de levar HP, mas principalmente saber usar HP, né? Então, se preparar para isso. Acho que a parte da matemática financeira, que é uma das partes iniciais do curso, ela vai suportar o entendimento de boa parte do conteúdo que vai ser abordado. E a grande diferença do CE para o CPA é a parte matemática, né? Então, o conceito, ele aborda o conceito, mas agora ele quer que você quantifique isso. Perfeito. No CPA, ele para ali no teórico. E aí, o CPA, você, de alguma forma, fazer muitos simulados parecidos, te condiciona a acertar. Agora, ali, se você não fizer o cálculo, se você não entender o racional claramente, você vai ter uma dificuldade maior para chegar no resultado. Um ponto importante também, né? As pessoas falam, pô, eu preciso decorar todas essas fórmulas. Você precisa entender como utilizá-las. Na prova, ele tem lá um formulário. O pessoal fala, é no computador, isso é o menor dos problemas, pessoal. O sistema super didático, claro, você vai encerrar a prova, ele pergunta 10 vezes, você vai encerrar a prova. Quer mesmo, quer voltar, para. Então ele dá essa comodidade e tem um formulário lá com todas as fórmulas que você precisa. Obviamente que a gente precisa ter a habilidade de utilizá-las. Fiquem tranquilos, quem for fazer a prova tem muito mais fórmula do que vocês vão usar, tá? Porque às vezes a gente termina a prova e fala, pô, eu usei metade. Acho que eu pulei alguma coisa. Não é um problema, não é um problema. Legal, bom lembrar disso. Depois que você se inscrever, você se inscreve pelo site da Ambima. Depois que você se inscreveu, você tem 60 dias para fazer o agendamento do exame, né? Isso é algo importante, né? O valor é R$ 824 para quem não é de instituições associadas, para quem não é de banco, basicamente. E para os bancos, R$ 687, né? Então é carinha a prova da CEA, tá certo? Tem prazo de validade, tá? Então isso é uma coisa importante, né? Então o que acontece? Você tem que fazer algumas revalidações de créditos. Para quem trabalha em banco, é muito comum no próprio banco você ter treinamentos que você faz e aí utiliza esses créditos para revalidação da CEA. Para quem não tem esses treinamentos, a própria Ambima ela fornece cursos que vão revalidar esses créditos. Então precisa ficar esperto aí para você não perder esses créditos, legal? Uma coisa que o pessoal pergunta também é se tem alguma mensalidade, alguma anualidade. No caso da CEA não, só no caso do CFP. Vamos falar de conteúdo, que é a parte mais legal? Conteúdo é legal, porque a gente está aqui para falar disso. A gente está aqui para passar o conteúdo para vocês ao longo do curso, para vocês chegarem lá e arrepiarem na prova, né? Então olha só,
A gente tem aqui alguns módulos, né? A gente vai falar rapidão deles. O primeiro deles é Sistema Financeiro Nacional e Participantes de Mercado. É um módulo mais descritivo, né? Que vai falar de papel de Bacen, de CVM, como é que funcionam os normativos, quais são os supervisores, o que é banco múltiplo, o que é banco de varejo, o que diferencia um do outro. Então a gente aborda isso com bastante detalhe no curso. Tá? E aí, esses módulos que acabam sendo um pouco mais conceituais, né? Também não podem ser deixados de lado, porque às vezes a gente foca muito na parte matemática, né? Mas você tem que acertar 70% da prova, independente do módulo que você acertar. E às vezes são questões que você poderia, com atenção ali, entender exatamente o que ele está te perguntando. As alternativas costumam ser muito parecidas, às vezes uma vírgula muda todo o contexto da frase. Então tem que ter atenção com isso, né? O pessoal fala, pô, tem muita pegadinha na prova e tal. Eu acho que quando você usa palavras que são muito parecidas, mas têm um significado inverso, acho que sim, mas a prova não costuma fazer isso. Ela costuma misturar os conceitos e se não tiver claro para você, você tende a cair na pegadinha. Né? Mas, enfim, lê com calma, atenção, né? Já que tem tempo sobrando para a prova. Para esses módulos é importante. A parte de autorregulação também, que é um dos primeiros módulos que a gente trata no curso, né? O pessoal trouxe dos últimos exames que tem caído bastante coisa. Então, regulação CVM, a questão de gestão de fundo, né? Regulação para gestão de fundos, enfim, tem tido um peso grande na prova e aí precisa ter atenção para faturar esses pontos aí. E é importantíssimo fazer todas as aulas do curso. Até outro dia recebi um feedback aqui. Professor Felipe, eu ouvi a sua voz durante a prova, falando exatamente aquele trecho. Então, é bem recompensador quando a gente ouve essas coisas. Mas uma coisa que é legal, né? Então, quando você faz o curso na nossa plataforma, a pessoa geralmente faz as aulas e tal. Depois, quando vai rever com velocidade 2 vezes. Aí você acaba falando meio fininho assim, mas é muito legal para você rever aqueles pontos e aquilo entrar, principalmente essa parte mais descritiva, né? Entrar legal na sua memória. Né? Aí depois tem o seguinte módulo, que é Princípios Básicos de Economia e Finanças. Geralmente o pessoal não tem grandes dificuldades nesse módulo, né? Mas é um módulo mais quantitativo. A parte de matemática financeira entra aqui, a parte de indicadores econômicos, índices como IPCA, IGPM. Geralmente não é um problema muito grande para os alunos, né? Depois tem o terceiro módulo, que é Instrumentos de Renda Fixa, Renda Variável e Derivativos. O pessoal tem muita dificuldade nesse aqui porque é mais quantitativo, né, Vlad? Nas últimas provas trouxeram para a gente que ex-alunos que caiu uma pergunta onde o investidor fazia uma compra, né, a um preço X de ações e aí ele fazia 3 vendas a preços diferentes e aí 2 vendas eram no mesmo mês, uma era no outro. Então, se a pessoa não tivesse claro alguns conceitos, né, de os 20 mil que era isento no mês, a questão do preço da compra e da venda, enfim, para fazer todos aqueles cálculos, ela não ia chegar na base do imposto de renda, que era o foco ali da pergunta. Então, o que a gente percebe é que a prova navega por vários assuntos dentro do tema renda variável, por exemplo, mas a pergunta ali é tributação. Né? Então, em geral, não é um conceito que é cobrado na pergunta. A pergunta costuma cobrar vários conceitos para que você traga a resposta correta. Legal. No curso a gente tem vários exercícios simulados lidando exatamente com esse tipo de questão que você vai encontrar na prova. Depois vem a parte de fundos de investimento, né? Essa parte ela é geralmente um pouco mais descritiva, né? Então ela é muito semelhante com a parte, por exemplo, de fundamentos de finanças lá que era o segundo módulo e até o primeiro de sistema financeiro. E aí depois vem produtos e previdência complementar. Essa parte entrou mais recentemente na CEA. E a gente percebe que tem tido uma incidência grande na prova, né, Vlad? Sim. Você, como professor dessa área, o que você tem notado, o que os alunos têm dito? Uma pergunta que tem sido recorrente, até caiu uma parecida no CFP, pelo que o pessoal comentou também. Em alguns momentos as provas têm uma similaridade, é que a Previdência é uma característica que você pode mudar o regime de tributação. É uma possibilidade, mas tem algumas vedações, tem uma regra para isso. Já em relação à estratégia de investimento, se você está numa previdência de renda fixa para ir para uma multimercado ou agora os de ações, enfim, não tem nenhuma vedação. E aí a pergunta fazia um jogo com isso, onde o que poderia ser feito e o que não poderia ser feito. E aí, na verdade, o que pode é mudar o regime de tributação dentro da regra. Já para a parte de gestão de riscos, ou seja, o tipo de investimento não tem nenhuma vedação. O investidor pode migrar da renda fixa para a renda variável sem problema algum.
Mas aí, mais uma vez, né, se todos os conceitos não estão claros, a gente acaba tendo uma dificuldade e aí vai ficar na dúvida. Né? Então, geralmente, a gente pega 4, 2 são obviamente erradas e aí 2 são obviamente corretas. Aí é o problema, né? Na verdade, deveria ser só uma. Se a gente não tiver alguma dúvida, a gente vai chegar na correta ali sem ter o ponto. Até tem um conceito que a gente valoriza menos hoje, porque as instituições não trabalham tanto, que é a parte do carregamento, né, na plano de previdência. Então, é um custo lá quando você aporta o recurso, pode ser cobrado na entrada ou na saída. Quem comprar o curso vai ver lá com a gente. E aí a prova tem cobrado esse assunto. Então, às vezes a gente deixa um pouco de lado, boa parte dos alunos já trabalham no mercado e falam, no mercado ninguém cobra, mas a prova ainda está trazendo isso. Então, são pontos ali que a gente não pode deixar passar. Isso é importante. Para tirar a certificação, enfim, a parte do carregamento é um exemplo do que eles vêm cobrando na prova do CEA. O que a gente tem feito, né, acho que o Vlad tocou num ponto interessante. Se você fizer o curso lá do mundo financeiro, você vai sentir que a gente dá muito exemplo de coisa que acontece no mercado, de forma prática. Mas mesmo aquelas coisas que não já acontecem tão frequentemente no mercado, mas caem na prova, a gente aborda de forma bem aprofundada. Você tem que estar preparado. Está lá na prova, seu objetivo é passar, então você tem que saber exatamente o que está acontecendo naquela questão, né? Vem depois uma parte de gestão de carteiras e riscos, né? Então aquela parte, modelo de Markowitz, diversificação, isso tem que saber. A gente explica com muita calma, muito cuidado no curso. E o último módulo é um módulo de planejamento de investimentos. E aí dá uma puxadinha na parte do módulo 1 do CFP, bem mais superficial, mas fala um pouquinho da questão risco e retorno, perfil, API, perfil de investidor e assim por diante, né? Mas normalmente a gente tem visto que o pessoal não se enrola muito nessa parte, tá? Aí vem a grande questão, né, Vlad? Para quem está ouvindo a gente quer tirar a CEA, como se preparar para essa prova? Obviamente que eu vou dizer que é fundamental vir com a gente, né? Que a gente já conhece bem o caminho das pedras, né? E das provas também. Então a gente tem uma fórmula que é certeira para você que vai se dedicar e ir bem na prova. Agora, acho que vale algumas dicas, né? Sim. A minha dica, ela tem sido sempre recorrente, que é a questão da disciplina, né? Porque o que acontece? Normalmente, para você se preparar para a CEA, eu indico que você tenha aí de 45 dias a 60 dias. Então, entre 1 mês e meio e 2 meses, né? Por quê? Você tem que assistir todos os vídeos da plataforma, fazer todos os exercícios, e é interessante que você faça isso de forma dosada, né? 2 horinhas por dia e tal. Como que é a sua experiência de estudo aí para preparação para certificações? Acho que você falou no início da diferença da CPA e tal, né? E aí, em geral, a escala, né? CPA 10, CPA 20, aí CEA, CFP e tal. E aí tem uma diferença grande em relação a quando entra a parte matemática, né? Quando você faz o curso partindo do zero ali, tem todo um racional, o porquê da ordem dos módulos e a ordem das aulas, obviamente. Sim. Né? Tem a parte educacional por trás. E aquilo vai te validar tanto para fazer a prova de uma forma organizada, e aí é óbvio, seguir o cronograma, então, primeiro assistir todas as aulas, fazer os exercícios, e aí é muito importante corrigir exercício. Né? A gente não quer que vocês façam, no nosso curso, que vocês façam um simulado repetidamente até chegar em 70%. Eu prefiro que você faça um simulado, que você tenha 50% e que você assista as nossas correções dos outros 50%. O que você não entender, você vai chamar a gente no grupo do WhatsApp e aí você vai esclarecer a tua dúvida de forma muito ágil. Mas a correção das perguntas é muito importante. Então, estudar, fazer exercício e corrigir o simulado. O percentual de acerto no simulado ali, ele é pouco significativo. Ele é muito mais significativo ver os itens que você tem dificuldade e aí ali a gente vai matando esses pontos, né? Então, não partir direto para os simulados, né? Eu sei que às vezes a gente tem ansiedade, enfim. No final de cada aula tem lá 1, 2 exercícios, dependendo da aula. A gente vai tendo exercícios de fixação, isso. Mas os simulados finais é o que vai falar, pô, errei 3 perguntas do mesmo assunto. Esse assunto não ficou claro, talvez voltar a assistir a aula ou tirar a dúvida lá no grupo, enfim, essa acho que é a sugestão para fazer o CEA da forma mais confortável possível. E além disso, Fê, acho que é importante, o título é muito importante, obviamente, né? Então, qualquer título que a gente chega, né? Você vai lá, estuda, se esforça, mas o mais gratificante que a gente percebe é
conseguir lembrar desses conceitos e utilizar eles no dia a dia. E aí fazer um curso que visa ensinar você, e aí você aprender vai te possibilitar passar na prova. O nosso grande objetivo aqui não é que vocês simplesmente passem na prova, e sim que vocês adquiram o conhecimento. Então... Esse é um ponto importante. Eu vejo, às vezes o pessoal me procura, né? Pô, já tentei 2, 3 vezes, não passei na prova, peguei uns simulados e tal. E esse é o problema, né? Às vezes as pessoas tentam decorar aquela questão e a resposta, mas falta a base conceitual para chegar na resposta por si próprio. Então o que a gente faz no curso, né? Como a gente pensa a preparação? A gente tem aulas bem didáticas, né, com um formato interessante, várias animações, e essas aulas elas duram aí entre 5 e 9 minutos, alguma coisa em torno disso, porque esse é o tempo ótimo que você tem para prestar atenção na aula e fazer exercício para fixar o conceito. Uma vez que você fez isso, outra aula, fixa conceito, outra aula, fixa conceito. Depois de algum tempo, faz o simulado. E aí naquilo você vê o que errou, vê o que acertou. Muito interessante o que você falou. A gente corrige as questões em vídeo, então você consegue ver exatamente no que errou. Durante esse processo de aprendizado, você vai fazendo uma ponte com o que você está ouvindo e o seu mundo exterior, né? Então não fica aquela decoreba. Quando você chegar no dia da prova, você sabe o tipo de questão que vai cair, mas se mudou lá na vírgula, se mudou o número, se mudou o tipo de produto, não está falando de futuro, está falando de termo, você sabe fazer porque você conhece o conceito, né? Acho que esse é um ponto bem importante que você tocou. E o grupo de WhatsApp que você falou que é show de bola, gente. É aquela velha história, né? O pessoal às vezes fala, pô, presencial tem mais interação. Mais ou menos, porque do jeito que a gente está fazendo, está sendo um espetáculo, aluno vai, assistiu, ficou com dúvida, manda pra gente. Nós somos ligeiros, nós somos rápidos aqui, então geralmente em 45 minutos, às vezes até 2 minutos depois a gente está respondendo, manda uma mensagem de voz, tal, então a interação é muito grande, sim, né? Tem professor até de madrugada, o cara responde, né? A logística de professor Cláudio. Se o Claudião estiver assistindo a gente, 2 da manhã ele tá lá, respondendo, tá animado de madrugada, tá certo? Mas acho que um ponto importante do WhatsApp, Fê, que às vezes o pessoal fala, pô, mas a aula, o curso presencial possibilita a interação e tal. E aí o que a gente percebe de participar dos grupos do CEF, do CFP, de seguir das turmas, né, que a gente vem tendo, graças a Deus, a interação deles é online. Muitas vezes um manda a pergunta e o outro já manda a resposta e aí eles questionam ali e aí quando a gente vai ler, se é alguma coisa da parte que eu sou responsável, eu só valido ou bem valido porque eles já entenderam que está correto. Então a troca acontece de uma forma muito ágil também e às vezes no tempo que as pessoas têm de estudar. Então o curso presencial tem seus pontos positivos, mas a gente sabe também que às vezes para alguns é uma dificuldade se deslocar, né? Então, ou na própria cidade não tem um curso que passa o ensino com qualidade, né? Para quem está nas grandes capitais ainda acaba tendo, mas também tem o problema de trânsito, enfim. Então, aqui não, eles mantêm a interação, né? E tem a agilidade da gente responder lá. Sempre que possível, a gente já para ali e responde rapidinho, senão vai pesquisar. E tem um lance motivacional também, porque aquilo lá, você está fazendo um curso, está se preparando para a prova lá, está assistindo às aulas, aí de repente você vê o pessoal postando dúvida, é verdade, eu tinha essa dúvida também. Então você vê que está todo mundo naquela vibe, vamos passar, vamos passar, vamos passar. Então isso acaba mexendo com o nosso ânimo. Porque lembra do seguinte, as pessoas têm CPU, elas têm capacidade, só que um grande inimigo nosso é o desânimo, sabia? Porque você tem tanta coisa para fazer na sua vida, né? Tantos anseios e tal. Então, se você não tiver um foco legal, e o grupo de WhatsApp ele ajuda a manter esse foco, porque você vê que está todo mundo se preparando, você não pode ficar para trás. Então, é bem legal, né? Antes de falar... Às vezes tem alguém lá que fala, pô, não estou conseguindo estudar. Aí os próprios alunos, né? Não, vai lá, vamos estudar, dá tempo e tal, não sei o quê, marca a prova. É bem legal ver essa interação da galera. Isso é show de bola, isso é show de bola. Vamos para a rodada de perguntas aqui, o pessoal tá interagindo aqui conosco, né? Então, a Isabel está perguntando o seguinte, a certificação CEA melhora realmente a empregabilidade de profissionais bancários que estejam voltando ao mercado, mesmo que já mais experientes, próximos dos 50 anos? Eu vejo uma mudança grande no nosso mercado de trabalho hoje, né? Com a faixa etária acaba sendo tendo um impacto menor do que já teve em outros momentos. E o conhecimento como um todo, seja você fazer um curso de pós-graduação ou tirar uma certificação, ela sempre te abre porta. Eu não vejo o conhecimento como ele feche portas para você. E aí,
como a Fabi falou, né, se a pessoa gosta, né, a parte do investimento tem muito da pessoa gostar, né? Ela certamente ela vai conseguir mostrar que gosta daquele assunto e que está certificada para trabalhar com aquilo e as portas vão se abrir. A gente está no mercado hoje que vem se reinventando, então não tem só as alternativas dos grandes bancos também, né? Existem outras N empresas surgindo a todo momento que demandam profissionais que tenham conhecimento, que queiram trabalhar. Então, certamente vai melhorar a empregabilidade, sim. E às vezes a gente vê as pessoas que tiram o CEA, mas não vão para a área de investimento, continuam numa área voltada para relacionamento, ou vão para uma área de gestão, enfim, não é uma obrigação, né? Ah, tirei o CEA, só posso trabalhar com investimento. Não. Ela vai te abrir um leque de conhecimento, né? E se você quiser trabalhar especificamente com aquilo, é uma possibilidade. Legal. Eu coordeno cursos de pós-graduação em MBA e MBA Bank, pós-graduação Lato Sensu na FIA, na Fundação Instituto de Administração, que é uma das melhores escolas de negócios aqui em São Paulo. E eu digo para vocês, principalmente para quem fez a pergunta, né, que é a Isabel, que a gente tem encontrado agora alunos fazendo a pós-graduação aí na faixa dos 40, dos 50 anos, e são profissionais experientes que trazem uma boa bagagem, até comportamental, né, porque tem mais vivência. E são profissionais que estão conseguindo se recolocar legal quando vão em busca de uma qualificação técnica, ou que já tinham, né, e algum tempo ficaram fora e precisam renovar essa qualificação, ou que não tinham, mas estão indo atrás desse conhecimento. Então, respondendo a pergunta, concordo com o Vlad, acho que abre portas, sim, e a gente percebe que o mercado financeiro está mudando muito, né? Antes, o mercado financeiro eram os bancos e as corretoras em menor escala, mas agora a gente tem uma crescente aí de fintechs, escritórios de investimento, então eu acho que oportunidades surgem também nessa linha, né, fora do mercado bancário. Então eu te incentivo, eu acho que você vai colher os frutos se tiver uma certificação como a CEA. Mas olhando para os grandes bancos, o movimento que a gente vê é deles enxugarem muitas áreas, e as áreas de assessoria e consultoria de investimentos elas estão expandindo, né? Como a Fabi falou lá que o Itaú está contratando, o Banco do Brasil tem projetos aí de médio e longo prazo de crescer também, o Bradesco divulgou a Mercado que pretende dobrar o número de consultores que tem, enfim, então os grandes bancos estão se movimentando, enquanto outras áreas desses mesmos bancos eles estão enxugando. Estão enxugando, é verdade. Então, essa parte consultiva a máquina ainda não faz, e as pessoas para lidar com dinheiro elas têm um pouco mais de dificuldade de aceitar a recomendação de uma máquina. Tem que agora, interagir converse, com o especialista. Exato. Legal, muito bom. O Gilson faz uma pergunta capciosa aqui, olha só. Vamos ver. Qual é a pior parte ou a parte mais chata do cargo de assessor de investimentos? A pior parte ou a parte mais chata? Acho que lidar com a insegurança das pessoas, né, nesses cenários. Acho que hoje, talvez porque eu tô enviesado por causa do dia, né? Hoje foi só a ligação para falar, por que o fundo de ações caiu, né? Porque ele só sobe, né, nos últimos meses. Mas é justamente, tem o lado difícil, né? A pior parte é justamente você entende que aquilo é o melhor, mas às vezes o investidor fala, não, vou sair pronto, e ele sabe que ele está saindo no pior momento. Mas também tem o outro lado que quando você explica, acalma ali a fera, né, que o cliente está bravo e tal, com o que está acontecendo, e aí depois de alguns dias vocês conversam novamente, e aí ele entende que a tua assessoria fazia sentido, enfim, que você agregou valor para aquela pessoa e que num próximo estresse de mercado ela vai lembrar, pô, conversei com o Vladimir aquela vez, ou conversei com o meu assessor, com o meu especialista, e hoje eu já sei melhor como lidar. A gente não tem uma educação financeira na escola, enfim, o brasileiro em geral não é educado financeiramente, seja para tomar um crédito ou para investir, né? Então, a gente é um agente de transformação, a gente está lá para explicar para as pessoas que o dinheiro delas tem que ser investido para prazo longo, né? Você conversa com o investidor, qual que é o seu prazo? Não, quero poder resgatar amanhã, mas você vai comprar não, 2 milhões, 3 milhões, enfim, valores expressivos, né? Então, a gente está para mudar aí essa questão, mas óbvio que esses dias de maior estresse acabam sendo a pior parte, né? Então, janeiro tá legal, teve guerra, teve coronavírus, tá tranquilinho. Ninguém pode reclamar de tédio, né? Tédio não dá para reclamar. Legal, boa, Vlad, valeu. Acho que a última pergunta aqui, antes da gente falar do grupo de WhatsApp, falar das promoções que a gente vai ter aí, de como a gente vai interagir nos próximos dias,
é da Raquel. Alguma dica para estudar o CEA online ou há turmas presenciais pela manhã? Bom, a gente só está trabalhando com o online, tá? E a grande dica que eu poderia passar para você, Raquel, é o seguinte: faz o curso com a gente, acompanha direitinho o cronograma que a gente sugerir, né? E interage com a gente no grupo de WhatsApp, que aí você vai estar pronta para chegar no dia da prova e ser certificada. Pode ficar tranquila em relação a isso, tá? E já emendando, né? Já emendando o que a gente está conversando, nos próximos dias a gente vai ter um grupo de WhatsApp, que é um grupo de interação entre nós, professores, né, e possíveis alunos, né? Não é ainda para quem comprou o curso. Quem comprou o curso já vai para um grupo de estudo pesado, tal, de tirar dúvidas, tal. Mas esse grupo vai ser um grupo para vocês conhecerem melhor o trabalho do mundo financeiro, né? Então a gente vai interagir, a gente vai falar sobre a prova, a gente vai resolver algumas questões, vai colocar algumas aulas lá para vocês sentirem a pegada, né? E quem participar, quem tiver no grupo, vai concorrer à bolsa de estudo integral, na faixa, né? Vai fazer o curso de graça mesmo. E também todos os demais que não ganharem a bolsa, eles vão ter uma condição super especial. Eu volto a dizer, a gente não faz Black Friday, porque a gente acha que é enganação. Então quando a gente entra com promoção, é que o negócio é sério, a gente não brinca em serviço. Então quem tiver com a gente participando do grupo vai ter uma condição super especial. A gente nunca fez isso e não deve voltar a fazer, tá? Porque o que a gente está querendo fazer é realmente trazer uma massa de alunos e mostrar como você pode se preparar de uma forma divertida, uma forma tranquila, mas ao mesmo tempo que você atinja os seus objetivos para chegar lá, fazer a prova e até metade do ano você já ter a sua certificação de especialista em investimento da Ambima. Isso aí. Legal. Quero agradecer ao Vlad, foi Valeu, muito bom te ter aqui. O Vlad é professor no curso, né? O Vlad já está há um bom tempo com a gente. É um cidadão muito didático, né? E que tem a parte prática. Eu gosto muito disso, porque ele tem a vivência, ele está falando do produto e ele vive isso no dia a dia. Isso é importantíssimo, né? A gente não está aqui para ler o livro e falar isso num vídeo, não. A gente está aqui para mostrar como a coisa funciona e te preparar para a prova, tá certo? Muito bem, pessoal. Bom, primeiro, Vlad, agradeço a sua presença. Valeu, Fê. Obrigado do convite. Legal. Conta comigo sempre que... Eu acho que o mundo financeiro a gente consegue ter uma didática onde a gente não é só... simulado e vai direto para o exercício e faz e faz a prova. Tampouco a gente é só técnico, né? A gente consegue trabalhar e gerar um conteúdo que seja tenha esse balanço entre os dois. Então vejo muito valor e por isso que eu tenho tanto orgulho de participar do mundo financeiro aí desde o início, né? Desde era início. Pequenininho aqui, tá legal, Cresceu, estamos crescendo. Legal, muito bom. Pessoal, a gente está colocando aí nos comentários o link para você clicar nele e entrar no grupo de WhatsApp, tá certo? Esse grupo vai estar silenciado até amanhã. Aí amanhã a gente já começa a conversar, interagir com vocês, né? E aí vocês vão ter a chance de conhecer mais o mundo financeiro, conhecer o curso, concorrer a bolsas de estudos e ter uma condição super especial para você virar aluno do mundo financeiro e virar CEA, tá certo? Obrigado, pessoal. Boa noite. A gente está encerrando aqui. Um abraço e até mais. Valeu.